Amém? Boa noite, queridos. O título da pregação de hoje é O Evangelho em meio às perseguições. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1, todo o capítulo, nós vamos lendo e vamos comentando. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós colocamos Tua palavra em Tuas mãos, Senhor. Nós cremos que para a nossa edificação, Deus, para que de alguma forma, Senhor, por meio da Tua palavra, a gente pode ter uma referência, Deus, de como caminhar nesse mundo. Tua palavra, ela nos revela aquilo que é a realidade, Senhor. E em meio a essa realidade, como a fé caminha, como a fé enfrenta, Deus, todos os desafios que os Teus filhos, que a Tua igreja tem diante deste mundo. Que a gente possa mais uma vez vir aprender, Deus, com os primeiros, com a primeira igreja, Deus, com todos os desafios que eles tiveram, como eles caminharam, Senhor, diante de tudo que eles enfrentaram. Para que a gente também, Deus, possa ter neles essa referência, Deus, para enfrentar os dias de hoje e os dias que virão, Senhor. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Vamos lá então, versículo 1, diz assim o texto. E Saulo, quem era Saulo? Aquele que depois viria a se tornar o apóstolo Paulo. Ok? Tem gente que fica perdido, né? Falando, quem é esse cara que aparece do nada assim, né? Então, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, a primeira questão aqui é que isso aqui vem logo em sequência, a questão do martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, certo? O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Então, Estevão havia sido morto. Quem estava presente na morte de Estevão, portanto, foi o apóstolo Paulo, certo? Aqui, então, chamado de Saulo, e depois veio a ser chamado de Paulo. Saulo é no hebraico e Paulo é em grego. Paulo é esse cara que estava, então, perseguindo a igreja, certo? Cooperou para a morte de Estevão. E também, nesse caso aqui, também foi aquele que providenciou essa perseguição para com a igreja. Então, foi a primeira perseguição histórica da igreja, certo? Aconteceu nesse momento. Agora, não se tratava mais, como as coisas mudam de perspectiva, né? Antes, tudo o que acontecia concernente àquilo que a gente chama de reino de Deus, estava ligado a Israel. Ok? Então, Israel pecava contra Deus, Israel recebia um juízo da parte de Deus, Deus permitia que as nações que cercavam Israel viessem até Israel e trouxessem algum tipo de juízo. Então, ali o reino de Deus era manifestado dessa forma, em Israel. Quando chega a era da igreja, tudo isso muda de foco. Agora o foco já não é mais Israel, agora o foco é a igreja. E essa igreja ela é composta, então, de gente de todo tipo de língua, tribo, né, e nação, certo? Então, estava ali a perseguição, então, indiferente se era Israel ou não, a perseguição vem sobre o reino. Sobre quem? Sobre a igreja, certo? Composta, obviamente, de judeus, mas também composta de gentios, ou seja, pessoas que não eram necessariamente judias. Ok? Então, vem essa perseguição e o texto fala que eles foram dispersos, com exceção dos apóstolos. A razão pela qual os apóstolos não foram perseguidos é que os apóstolos tinham, de certa forma, junto com o judaísmo ali, uma certa a palavra que se usa para isso, sei lá, certa... Oi? Brodagem, pode ser. Um bom termo teológico, é isso aí. Tinha essa certa abordagem com o povo ali, então, por isso eles não eram tão perseguidos quanto aqueles que eram, então, o povo, de certa forma, o povo mais né, leigo e por aí em diante. Então, olha só. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Então, alguns homens pegaram o corpo de Estevão, que havia sido apedrejado, certo? Morto, deixado morto ali, apedrejado, pegam o corpo dele e o enterram.
Saulo, por sua vez, o texto fala que ele devastava a igreja, pelo menos na NVI. Na outra versão aí, na João Ferreira de Almeida, tem outro texto aí, né? Outra palavra. Assolava. Então, ou seja, estava perseguindo mesmo, né, trazendo sofrimento sobre a vida da igreja. E o texto fala que ele fazia o seguinte, ó, indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, provavelmente, né, Paulo foi esse cooperador que entrava então nas casas dos cristãos, tiravam para fora tanto o marido quanto, né, a esposa, pai, provavelmente tinham filhos também, e deixavam os filhos entregues ali de qualquer forma e levavam esses pais presos. Então, de certa forma, trouxe realmente o terror sobre a igreja. Então, a igreja, a primeira vez que ela estava sendo provada quanto à sua confissão. A igreja acreditava que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, ela confessava isso, né, que Jesus estava vivo, portanto Jesus era de fato o Messias, e agora a sua fé estava sendo colocada à prova. Até onde a sua fé ia resistir diante desse sofrimento? Então acontece a primeira perseguição. Eles são espalhados, então, por todo o território da Judeia, o território de Samaria. Interessante, porque até então, os samaritanos, pelos judeus, eram vistos como um povo impuro, e agora esses judeus convertidos eram obrigados, de certa forma, a conviver nesse território samaritano. O texto fala, então, que Paulo era o devastador da igreja, ou o assolador da igreja. Lá em Gálatas 1, ele confirma isso, confirmando, então, portanto, o livro de Atos. Em Gálatas 1 ele fala desse tempo em que ele perseguiu a igreja, em que ele pegou cartas e foi prender os cristãos. E aí esse texto eu acho interessante, porque quando a gente olha para a vida de Saulo, ou a vida de Paulo, e aquilo que ele se tornou depois, a gente olha para esse contexto, por exemplo, eu quando fico ouvindo de notícias, né, o Kenny acabou de falar aqui dessa perseguição de cristãos sendo mortos, primeiro momento na minha vida o que vem é um sentimento de raiva. É um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, de querer dar o troco, de ir num lugar desse e levar o juízo, né? Levar de alguma forma um tipo de juízo, melhor falando. Certo? Agora, o que é interessante, e aí isso é um desafio para o meu coração e para o teu coração, é que, seja qual for o perseguidor, aquele que traz sofrimento para a igreja, e aí a gente pode trazer isso por dentro do nosso contexto, quem são aqueles que nos perseguem nesse país? Sabe, a gente tem visto muito no nosso país assim, essa grande guerra, né, entre a esquerda e a direita em termos políticos, e o quanto isso trouxe assim, uma divisão, não somente na questão política no Brasil, que talvez se ficasse só nesse aspecto político, é uma coisa, mas isso trouxe uma divisão para dentro da igreja também. Não adianta, né? Esse ano aí, eu perdi amigo todo dia, né? Amigo, né? Vamos colocar isso assim, pessoas que estavam ali supostamente na tua rede de relacionamentos ali. Mas isso trouxe um racha na igreja, trouxe um racha entre pastores, né? Gente que a gente vê falando coisas que, né, eu particularmente, assim, a minha primeira reação é abominar, é querer bloquear a pessoa, querer excluir, não querer mais ter relacionamento com essas pessoas, né? E a Bíblia ela nos desafia no sentido contrário, do contrário, nós temos que orar, independente das nossas diferenças ideológicas, né, políticas ou até mesmo religiosas, nós devemos orar pelas pessoas. Nós não devemos gerar em nós ou deixar que cresça, que habite no nosso coração algum tipo de ódio pelas pessoas. Amém? Então, quando a gente olha para o exemplo de Paulo, Paulo é o maior exemplo vivo disso. De alguém que seguia a igreja, de alguém que se vivesse nos tempos de hoje, estivesse fazendo esse tipo de coisa hoje, talvez eu sentiria ódio dele. Então, se nós tivéssemos hoje essa realidade de Paulo, né? Paulo entrando na casa de um de vocês, sei lá, entrando na casa de vocês com filhos, pegando vocês, levando vocês presos, qual seria a nossa reação, né? Como o nosso coração reagiria a isso? Provavelmente a primeira coisa seria de raiva, né? Mas aí o texto está nos falando isso, que quando eu olho para a vida de Paulo, há esperança, né? De que em Deus, de que um perseguidor, alguém que hoje a gente fala que é um inimigo, amanhã pode se tornar um amigo, um cooperador do reino. Amém? Amém? Jesus ele nos fala isso lá em Mateus, no capítulo 5, verso 44. Esse é um texto de cabeceira para todos nós. Esse é um texto que nós deveríamos saber de cor e vivenciá-lo todos os dias das nossas vidas. Seja no trabalho, seja nas ruas,
seja na internet, seja nas nossas questões políticas, nas nossas questões até mesmo de doutrina, né? Você quer ver o ódio comer solto, você entrar nessas páginas de debate teológico, né, cara? Tem um ódio no ar ali, os caras não conseguem, né, por divergências teológicas, né? Então, é complicado. Então, Jesus ele disse assim, em Mateus 5, versículo 44. Olha só o texto. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Que desafio, né? Que desafio. Depois os caras ainda acham que cristianismo é religião para ser feliz, né? Os caras acham que cristianismo é uma coisa simples, fácil, né? Quantas vezes a gente tropeça nisso? Em casa, às vezes. Às vezes em casa, começa em casa o nosso tropeço. E assim por diante. E a gente começa a odiar as pessoas. Ao invés da gente amar as pessoas, independente, né, do que as pessoas causam na nossa vida, nós temos que orar pelas pessoas, em nome de Jesus. Acho que uma das coisas assim, mais práticas que eu pude falar e ministrar na vida das pessoas, quando elas tinham alguma dificuldade relacional com alguém, era a partir desse princípio: ore pela pessoa. Quando você tiver raiva de uma pessoa, tiver ódio por uma pessoa, não conseguir amar uma pessoa, ore por ela. Comece a orar por ela todos os dias, falando: Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa, eu perdoo a vida dessa pessoa pelo que ela me causa, e ore pela vida dela. E você vai ver como isso transforma mesmo o nosso coração. Amém? Eu já contei isso várias vezes aqui, mas vou contar para que talvez alguém que nunca tenha ouvido. Eu tinha uma amiga, tenho ainda uma amiga, que desde o tempo da igreja presbiteriana, que uma vez ela me procurou assim, depois do culto, assim, e falou assim: Pipe, queria falar uma coisa para você. Faz muito tempo que eu quero te falar isso. Eu falei: pois não, irmã, pode falar. Eu queria falar para você que eu não vou com a tua cara. Eu nem tinha Facebook naquela época para debater, nada. E a pessoa assim, nem convivia comigo, mas por alguma razão assim, ela não ia com a minha cara. Não ia. Falou assim: olha, daí eu fiquei meio surpreso, né? Fiquei sem reação, na verdade, sem ter muito o que falar, porque você pega ali uma coisa, você nunca esperava uma coisa dessa, né? Eu falei: tá, mas fiz alguma coisa para você? Né? Ela falou: não, sei lá, não vou com a tua cara. Falei: então tá bom, né? Ela falou assim: mas só queria dizer isso para você, né? Dizer para você, mas amém, tal. E anos depois, ou um tempo depois, a gente acabou se tornando amigo, e até hoje nós somos amigos, né? E é isso, mas essa sinceridade, né, cara? Chegou para mim na lata, falou: eu não vou com a tua cara. Ela deve ter ido orar, provavelmente, né? Falei: Deus, traz amor no meu coração pela vida do Pipe, porque eu tenho uma raivinha dele, né? E a gente escuta muito isso. Por incrível que pareça, isso foi coisas que me assustaram assim na fé cristã. Na igreja, né, meu tempo de igreja presbiteriana, como eu ouvia isso? Dizendo que é estranho esse negócio aqui, não. Ódio por objeto pode ter? Jesus nunca falou para orar pelos microfones, né? Mas deixa lá, vou continuar. Acho que vou pegar sem fio aqui, que quer dizer, o com fio, que eu vou arrancar o fio se eu ficar com raiva dele também. Eu vou continuar falando enquanto traz ali. Não, é esse. Que acho que é aquele ali, não é? É aquele ali, ó. Esse aí. Ei, som. Aí. Sai, Satanás. E esqueci? Então, eu que eu ouvia muito isso de gente que falava esse tipo de coisa, né? E aqui dentro eu já ouvi muito isso, de gente falando assim: eu não vou com a cara daquele irmão. Não gosto daquela pessoa, não gosto de conviver com aquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa, sabe? Aquele cara nunca me desceu, sabe? Já ouviram isso? Olha, aquela pessoa não me desce, coisas desse tipo. Daí eu fico pensando assim: em que momento esse texto de Jesus falando ao nosso coração,
Em que tempo, em que momento isso aqui vale para a nossa vida? Quando que isso daqui tem validade para a nossa vida? Em qual momento? Quando chega nesses momentos em que eu não gosto, supostamente, de uma pessoa, onde entra isso na nossa vida? Que parte isso entra? Quando no meu casamento, principalmente dentro de casa, né? Se a Bíblia fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, quem dirá aqueles que estão no nosso lado? Esposa, filho, amigos, mãe, pai, irmãos. Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, verso 14, ele fala assim: abençoai aos que vos perseguem. Olha que texto desafiador. Olha só. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Não amaldiçoe. E vai dizer a verdade que nesse ano na política você não amaldiçoou muita gente ali. Hein? Há 2 dias atrás eu acordei de madrugada, eu tinha sonhado que o Lewandowski tinha soltado o Lula. Aí eu acordei assim, cara, aí eu fui, voltei a dormir, daí eu não consegui dormir mais, eu pensei, cara, eu sonhei, ou isso é verdade? Eu não consegui dormir mais, no outro dia eu acordei rapidinho, perguntei assim para a Cátia, amor, o quê? O Lula foi solto? Ela, não. Eu falei assim, nossa, eu sonhei isso, né, cara? Aí eu fui para a internet, não tinha nada, fui lá perguntar mesmo, fui dar uma pesquisada, realmente não tinha acontecido, né? Mas isso foi só um parênteses, né? Mas isso, tomara que não seja profético esse sonho, né? Mas Deus é soberano também, em nome de Jesus, amém. Mas em outras palavras, né? Trazendo para a questão, é isso, sabe? O texto nos desafia. O texto nos desafia. E é isso que a gente vê acontecendo na vida desses primeiros cristãos. Eles não se deixavam levar pela perseguição. A perseguição não levava eles a um outro comportamento. A perseguição não fazia eles terem ódio pelos perseguidores. Tanto que Estevão está sendo apedrejado, certo? Morto, a pedradas, e ele fala assim, Senhor, não lhes impute esse pecado. Não há ódio em Estevão. Estevão tem um ódio pelo sistema do mundo, pelas trevas, pelo pecado, pelo diabo, certo? A única coisa que ele pode ter algum tipo de repulsa é isso. Mas pelas pessoas, ainda que estivessem perseguindo ele não tinha ódio, não tinha raiva dessas pessoas. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8 a 12, diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Daí ele fala, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Olha que lindo isso. Ele olhava para a perseguição, ele olhava para a dificuldade como uma oportunidade de revelar Jesus nele. Era assim que ele olhava. A gente não. A nossa grande dificuldade de viver hoje como igreja é a gente aceitar para nossas vidas as dificuldades, as perseguições, as tribulações, os problemas, como uma oportunidade de Jesus crescer em nossas vidas, dele manifestar em nossas vidas a sua glória. É difícil, é um grande desafio. Voltando ao texto, no versículo 4, em Atos, diz assim, os que haviam sido dispersos, olha o que o texto fala, eles são dispersos, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os caras estão sendo perseguidos, estão sendo expulsos de suas casas, e ao invés de eles desistirem do evangelho, desistirem da pregação do evangelho, se esconderem de alguma forma, o que eles fazem? Eles continuam pregando o evangelho, porque eles não olham o evangelho como um empecilho, não olham para a perseguição como um empecilho. A perseguição não consegue deter o evangelho. Isso já foi comprovado de modo prático nos países comunistas. Não adianta perseguir a igreja. A pior coisa que você faz para uma igreja, no sentido negativo para aquele que persegue, é persegui-la. Isso gera na igreja uma outra coisa, o contrário que eles projetam e sonham. Incrível a fidelidade dessa igreja.
Bastasse que se calassem para que tudo cessasse. Mas eles continuavam pregando. Talvez por isso o autor de Hebreus podia dizer, olha que lindo, Hebreus 11, 35 a 38. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Paulo podia ter um ódio grandioso, Paulo não, o autor de Hebreus, podia ter um ódio grandioso, e ele diz assim no texto: andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E ele termina dizendo: o mundo não era digno deles. Ele olha para aqueles homens que são perseguidos, olha para mim e para você, porque de certa forma isso aqui também está sendo profético para mim e para a tua vida. Aquela igreja que é perseguida, que é afligida, que sofre, e ele olha para tudo isso e diz: o mundo não é digno deles. O mundo não é digno daqueles que, em meio a tudo isso, permanecem. Em meio a toda a perseguição, o sofrimento que está sobre eles, essa igreja, permanecendo fiel, o mundo não é digno deles. Não está falando daqueles que abandonam a fé, chutam a fé e dão as costas para Deus, mas para aqueles que continuam, que permanecem. No versículo 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, sempre que a gente observa o ministério dos apóstolos e dos diáconos, né, como Estevão, né, que são os que a gente tem como relato na igreja, em Atos dos Apóstolos, sempre isso era seguido de duas coisas que aconteciam: a pregação da palavra, e qual que era a segunda coisa? Milagres, sinais e prodígios. Amém? Eram as duas coisas que acompanhavam tanto a vida dos apóstolos, a vida de Estevão, que o texto fala que texto era cheio do Espírito Santo, e Deus manifestava também sinais e prodígios pela vida de Estevão. E Estevão não era um apóstolo, Estevão era um diácono, certo? A igreja primitiva vivenciava isso o tempo todo. O anúncio da palavra, a pregação da palavra, mas também uma vida de manifestação de sinais e prodígios. Por que isso acontecia com eles e isso não acontece com a gente com a mesma intensidade? Por que isso acontece de modo tão evidente na igreja primitiva e isso não tem acontecido, pelo menos não no nosso meio, como deveria estar acontecendo? Paulo lhe fala sobre isso também lá em Romanos, no capítulo 15, no verso 18 a 19, olha o que Paulo fala: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras, pelo poder de sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, para Paulo, pregar o Evangelho implicava também não somente de palavras, mas implicava também na manifestação do reino de Deus por meio de sinais e prodígios. Amém? Queridos, isso é possível para mim e para a tua vida. Isso não é para igrejas pentecostais somente. Não é somente para eles. Você não fica um pouco indignado assim quando você vê assim pessoas ensinando coisas assim que na tua perspectiva são coisas assim tão antibíblicas assim, né? A gente fica indignado e fala: puxa vida, por que Deus manifesta milagres e poder no meio dessas pessoas, né, de cura em especial, e por que a gente não vê isso acontecendo em algumas igrejas
que tem uma teologia tão boa, e às vezes a parte prática disso, na manifestação, isso não acontece com tanta frequência, né? Você vê como a gente vive numa era de uma igreja que ela não vivencia na sua intensidade tudo que Deus tem para ela. Ou a gente tem igrejas com uma teologia saudável, poderosa, mas com pouca manifestação de dons, pouco crescimento, cresce pouco. Aí você vê igrejas que têm sinais e prodígios, mas uma teologia que dá uma vergonha. Não dá uma vergonha? Eu tenho vergonha. Eu nem assisto. Não consigo. Aquilo me incomoda. E a minha inquietude é essa, assim, por que lá manifesta tanto poder, tanto milagre? Né? E aqui, por que tem uma teologia tão boa e tão pouco sinal acontecendo? Né? E de novo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versos 19 e 20, diz assim: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Só tem um jeito de eu e você alcançarmos isso, meus queridos. É por meio da oração. É por meio da oração. Eu conheci um pastor chamado Wildenberg, um pastor presbiteriano, e inclusive foi o pai na fé da Kátia. Foi o pastor que estava num retiro, primeiro retiro que ela foi, e ele fez um apelo, e foi naquele dia que a Kátia entregou a vida para Jesus. Isso lá em qual era a cidade lá? Era Toledo lá, né, amor? Oi? Matelândia, uma cidade chamada Matelândia, estava tendo um retiro da igreja presbiteriana do Brasil. E era muito interessante o pastor Wildenberg, porque o pastor Wildenberg ele tinha cara de mendigo, assim, cara. Sério, se ele passasse na rua, você dá um dinheiro para comprar uma cachaça, assim, porque ele tinha uma cara de mendigo. Ele andava com uma calça surrada, assim, todo barbudo, assim, meio, sabe? Ele era baixinho, assim, e ele andava só de chinelo também, sabe? O cara não atraía, assim, a aparência dele era uma aparência realmente, parecia realmente um mendigo, bicho. Né? Mas ele contando as experiências dele, né, a gente conversando, cara, que uma vez ele conseguiu fazer um jejum de 30 dias. E quando ele saiu do jejum, ele me contando isso, ele falou assim, cara, quando eu saí do jejum, é impressionante, que eu andava nas ruas e os caras caíam endemoniados. Caíam endemoniados. Por causa da presença, do poder de Deus na vida dele. O que eu vi na minha vida até hoje, e todas as pessoas que manifestam poder, milagres, prodígios, não são de pessoas que não oram. Não acontece na vida de quem não ora. Pode esquecer. Isso só acontece em quem tem uma vida de oração e de busca. E busca de poder. Ore, peça a Deus, fala, Deus, não para a minha glória, para a tua glória, mas para que o reino se manifeste. Deus, eu quero manifestar o teu reino não apenas por palavras, mas eu quero ter, Senhor Jesus, na minha vida, essa ousadia de ter alguém doente na família, poder orar, para que Deus opere na vida dessa pessoa. Se Deus vai curar ou não, aí não é comigo. Você não acha que a gente vai caindo numa caixinha, na caixinha da comodidade, de não orar mais, e tá bom. Tá bom. Eu leio a Bíblia, eu leio livros, tá bom. Eu estou crescendo. Agora, onde o poder de Deus tem se manifestado na minha vida? Além de uma boa teologia. Como tem sido isso para mim e para você? Sabe, a Gólgota está dando uma oportunidade para todos nós, que é o retorno, graças a Deus, das reuniões de oração na quarta-feira, que é um tempo, obviamente, não é um tempo suficiente, né? Nós precisamos de muito mais do que isso, mas para aquele que não tem nada, é algo. É algo. Então, eu gostaria de desafiar, meus queridos, eu sei que não é fácil. Você trabalhar durante a semana, sair do trabalho e vir para a igreja buscar a Deus, orar. Eu sei que você pode fazer isso em casa, mas o problema tem feito? Esse é o problema. Então, a gente fala, não precisa da igreja buscar a Deus, mas nunca busca.
Nunca busca, nem em casa busca. Então é uma oportunidade que a gente tem trazido para que você possa ter um tempo de orar, de buscar. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que não é fácil, mas está aqui a oportunidade. Amém? Esse ano de 2019 a gente quer investir mais em vigílias também. Sabe? Temos mais vigílias na Gólgota para que a gente possa realmente buscar mais a Deus em oração. Amém? Uma coisa interessante no texto é que, por meio dessa palavra, desse evangelho pregado e anunciado, o texto fala que houve grande alegria naquela cidade. Por que há alegria? Porque a manifestação não somente da novidade de que Jesus havia morrido e ressuscitado, não somente essa novidade trazia alegria, mas também o que acontecia é que havia o quê? Cura, havia libertação. Como que isso não vai trazer uma alegria? Uma pessoa que está doente e recebe uma cura, isso traz alegria ou não? A não ser que é sádico o cara, né? Gosta de sofrer. Sádico não, é masoquista, né? Sádico é o que causa sofrimento nos outros. É o masoquista, né? Que gosta de sofrer. Certo? Senão, quem que não gosta disso? Fico imaginando, cara, a alegria de uma pessoa que tem em casa uma pessoa que é atormentada por demônios, e você tem a oportunidade de ir orar por essa pessoa libertada dessa situação, a alegria que isso deve ser. Eu lembro que quando eu me converti, a alegria que isso foi para minha mãe, porque eu era uma desgraça. Pense num cara que todo final de semana saía e não sabia se ia voltar vivo para casa. Todo final de semana. Quando Cristo entrou na minha vida, isso trouxe alegria para a vida da minha mãe, que orava por mim todos os dias. Tinha uma frustração muito grande por me ver lá, né, de moicano, punk, todo doido, saindo na rua, me envolvendo em brigas. Às vezes tinha que ligar para casa para que meus irmãos fossem lá me salvar, porque eu estava lascado, dentro de um hotel escondido para os caras das outras gangues não me matarem lá. Né? Na época, nos anos 80, era gangues, né? Era muito engraçado. Tinha uma gangue em Foz do Iguaçu chamada Bad Boys. Era o Bad Boys baseados naquele álbum Bad do Michael Jackson, né? Então, e era bem interessante os Bad Boys, porque a gente tinha os punks, né? Que eram os garotos do subúrbio, o nome da nossa gangue de punks. E tinha os Bad Boys, que eram os Michael Jackson, né? E era interessante porque todos eles se chamavam Michael. Era Michael para cá, Michael para lá, nem chamava Michael, não. Era Volmir, né? João, eles chamavam Michael, né? E volta e meia a gente estava lá, as duas gangues se estranhavam e saia todo mundo na porrada, né? Nós acho que era meio direto isso. Mas é interessante essa época das gangues, né? Quem vivenciou isso nos anos 80, né? Meu filho nunca soube o que é isso, né? De sair correndo, você não podia entrar no território dos caras, você não podia ir para uma vila. Se você fosse lá para o Boqueirão, né? Eu não morava aqui, mas, por exemplo, até hoje não dá para ir, né? Mas quando você ia para o Boqueirão, né? Se você fosse ali do Hour, você não podia passar, né? Que os caras queriam matar você, né? Naquela época era assim também. Matar nada, né? Os caras não matavam, os caras só no máximo davam um soco nos bicudos, né? Mas é isso, a alegria que o Evangelho traz. Continuando, meus queridos, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, enquanto Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então está ali, o tempo todo acontecendo. Esse homem, que era uma espécie de mágico ali, né, e enganava o povo, começa também a caminhar juntamente com eles e ver os milagres acontecendo. Então não era somente uma pregação do Evangelho, volto a enfatizar. Era a pregação do Evangelho, mas isso também era seguido de sinais e prodígios. A manifestação do reino se dava dessa maneira, certo?
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É interessante essa questão da autoridade apostólica, né? Por isso que, mais uma vez, é baseado nesse texto que eu não acredito em desigrejado. Sabe? Eu acho que esse termo, na verdade, eles deveriam mudar. Não deveriam aceitar para a vida deles esse título de desigrejado como uma coisa legal e bonita, né? Porque desigrejado significa o cara está fora da igreja. Aí eles falam, não, mas não é da igreja, é da instituição. Então, coloque desinstitucionalizado. Pronto. Aí faz sentido, né? Complica um pouco para pronunciar, mas está certo. Eu não estou mais na instituição, eu me reúno numa garagem, né? Tal. Aí tudo bem, certo? Por que eu não creio no desigrejado? Porque esse desigrejado, ele precisa dessa autoridade apostólica na vida dele. Em que sentido eu estou falando? Queridos, a manifestação do reino, como aconteceu aqui, se deu como? Eles não tinham acreditado já? Não criam já em Jesus? Acreditavam. O que precisou acontecer? Os apóstolos precisaram irem até lá, orarem por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Havia uma autoridade, um princípio. Querendo ou não querendo, meus queridos, Deus levanta pessoas especificamente para isso. É por isso que não é todo mundo que batiza todo mundo. Tem gente que acredita que é assim, que qualquer cristão pode sair por aí batizando. Não é assim que acontece. Os batismos eram feitos pela liderança, por aqueles a quem Deus havia colocado a autoridade para isso. Amém? Eu, quando recebi a ordenança pastoral, eu recebi de quem? De um outro pastor. Eu não me auto-ordenei pastor. Alguém orou pela minha vida para que a autoridade pastoral, a unção pastoral, o dom pastoral, fosse então recebido, apesar de já estar sendo manifesto de alguma forma. Entenderam? Agora, quando o cara é desigrejado, o que acontece? Ele vai orar para as pessoas com que autoridade? Se a autoridade está somente sobre ele, a não ser que ele tenha um chamado apostólico ou um chamado pastoral, aí sim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Você tem que estar debaixo de uma liderança. É um princípio que eu sempre tive na minha vida. Eu tenho que estar debaixo de uma liderança. A minha dificuldade quando começou a Gólgota foi isso. Por isso que logo de cara, graças a Deus, eu procurei um pastor para estar sobre a minha vida. Independente se eu vejo ele uma vez por ano ou não, eu sei e tenho para a minha vida que tem um homem em Curitiba que eu presto contas da minha vida. Que está sobre a minha vida. Que orou por mim e que ainda está lá disponível para a hora que eu quiser. O pastor Edson, ele conta a história de quando ele foi discipulado, né? Ele ia para São Paulo todo mês para ter um tempo de discipulado com um cara que cuidou da vida dele. Aí depois esse cara foi embora para os Estados Unidos, ele encontrou um outro cara que morava no Rio Grande do Sul. Não, o cara morava em São Paulo, ele estava morando no Rio Grande do Sul, e o cara ia até o Rio Grande do Sul para dar discipulado para a vida dele. Sempre esse princípio de que você tem que estar debaixo de uma autoridade. Que não existe esse negócio de desigrejado. Acho interessante lá no livro de Êxodo, se não me engano foi Êxodo Deuteronômio, que chegaram para Arão e falaram assim, olha, mas quem colocou vocês como autoridade sobre nós, sobre o povo? Quem que deu essa autoridade? E o povo recebe o juízo de Deus, por ousar ir contra a autoridade de Deus. Existe um livro muito bom, que, com a primeira vez que eu li, esse livro me gerou um temor, um tremor dentro de mim. Faz muitos anos que eu não leio, mas eu queria desafiar vocês a lerem. Chama-se Autoridade Espiritual, de um camarada chamado Watchman Nee, que foi um chinês, mártir, morreu nas prisões do comunismo na China, e escreveu esse livro, Autoridade Espiritual. Cara, é um livro que te traz um temor, um tremor no coração, quando você pensar 40 vezes antes de levantar a voz contra uma autoridade do Senhor. Coloca coisas lá, olha, usando também a vida de Davi, né, que tinha Saul lá, um carrasco contra a vida dele,
E o texto o tempo todo falando que Davi não ousava levantar a mão contra Saul, ainda que Saul fizesse tudo o que estava fazendo contra a vida dele. E o desafio aqui não é muito diferente para nossas vidas. E nós temos que orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que a gente não vai com a cara, não gosta. Eu não estou dizendo que todos nós temos que ter afinidades, assim, apaixonantes por todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma diferença entre a gente não ter afinidades por todo mundo e da gente não ir com a cara da pessoa, não gostar da pessoa. Estão entendendo? Há uma diferença. Porque muita gente se apega nessa questão, mas eu não tenho afinidades. Beleza, mas não gosta? Tem raiva? Amém? Continuando, estou encerrando, meus queridos. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Coitado, achando que o Espírito Santo tinha preço, tinha valor, e podia ser comprado. Pedro responde: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E aí o que nós temos é interessante nesse texto é isso, uma evidência, meus queridos, para mim e para a tua vida, de que a nossa vida não pode ser uma vida de eliminação, mas uma vida por direção. Vida de eliminação, o que é? Eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu vou entrar no ministério de louvor. Você tem direção de Deus para isso? Não. Mas eu quero. Quer por quê? Porque eu acho legal. Então não é assim. Vida de direção é isso. Eles andavam pelo direcionamento. Filipe estava aqui, Deus falava assim: vai para lá, faça isso. Entende? Buscar para a vida uma vida de direcionamento, em nome de Jesus. Versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: olha aqui, direcionamento. Você já ouviu o Espírito Santo falando com você alguma vez na vida? Ou isso é coisa de pentecostal? Deus não fala? Deus só fala com pentecostal? Eu não estou dizendo que isso vai ser uma arma na tua mão para você dizer para as pessoas, às vezes, coisas que você quer falar e quer dizer que daí usa Deus como argumento. Não é isso. Certo? Por exemplo, Deus me falou, daí vai lá e... Eu já vi gente falando coisas assim, em nome de Deus me falou, que não tem cabimento. Aquela Sara Shiva mesmo é uma. Certo? E outras aí que tem aí na internet. Quando vem e fala assim, Deus me falou, olha, querido, cuidado com o que você vai falar. Entende? Não é nesse sentido, para você usar isso contra as pessoas. Mas esse Deus me falou no sentido de direcionamento mesmo. Sabe? Estar sensível à voz do Espírito. Amém? Então o Espírito fala. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Olha aqui, outra coisa contra esse movimento desigrejado. Quem que ensina? Se você não tem um mestre na tua vida. E tem que ter mestre, meu querido. Não adianta. Alguém teve que traduzir a Bíblia na tua língua para você entender. Como é que você pode ser desigrejado? O reino de Deus é isso, é uma codependência, não tem isso. Alguém tem na vida dele o ministério de ensino. Amém? Certo?
Vocês saberiam tudo o que vocês sabem se vocês fossem simplesmente um desigrejado e vivessem na vida só lendo a Bíblia? E ninguém nunca tivesse ensinado nada para vocês? Seriam perdidos igual esse cara aqui. Eu seria um perdido. Eu não sabia nem ler a Bíblia, meus queridos. Quando eu entrei no seminário, eu pensei comigo assim, meu Deus, eu não sabia nem ler a Bíblia. A primeira coisa que eu detectei na minha vida. Falava tanta besteira, meu Deus do céu. Sabe aquele tempo que você usava droga assim, que você quer apagar da tua vida? Então, eu queria apagar na minha vida o tempo antes do seminário. Todas as vezes que eu falei, que eu preguei, que eu ensinei alguma coisa para as pessoas. Eu queria apagar da minha vida. Eu tenho vergonha desse tempo, das coisas que eu dizia, baseado em livros que eu li. Encerrando, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O caos acontecendo em Jerusalém, pessoas sendo perseguidas e presas, e eles por todo o mundo, usando isso como uma oportunidade da pregação do evangelho e da manifestação do poder de Deus em outros lugares. Amém? Então, meus queridos, diante da perseguição, diante das lutas e tribulações, use da sua fraqueza, use da sua dor para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Para que Deus manifeste na sua vida o poder dele, em nome de Jesus. Não aceite, não se condicione, não se conforme a uma vida cristã medíocre. Eu não desprezo o conhecimento, você sabe muito bem. Eu amo o conhecimento, amo a leitura, amo a palavra de Deus, amo tudo isso. Mas a vida cristã não se resume nisso apenas. Isso é necessário, edificante. Eu me regozijo lendo. Isso traz um poder, uma alegria no meu coração muito grande. Mas isso não pode ser uma desculpa para que eu não busque para a minha vida a manifestação do reino de Deus de outras maneiras. Amém, meus queridos?